Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo de número 33, texto que está aí já projetado. Vai ser um texto um pouco longo, então importante aí se acompanhar, prestar atenção, puder abrir sua Bíblia, sempre é importante. Diz assim, João 18, a partir do verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Respondeu Jesus: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, em resposta, gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: "Salve, rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. "Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei, senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição:
Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado fica próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, dos judeus, protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará por ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, disse Jesus: está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Queridos, todos nós, na nossa cultura, na nossa sociedade, estamos bem acostumados com o símbolo da cruz. A cruz, ela, em certo sentido, passou a ser parte da moda, né? Possivelmente, alguns aqui, irmãos, né, entre nós, possuem aí algum brinco, pingente, anel, pulseira, com algum tipo de cruz. Há muitas camisas com a cruz, tatuagens da cruz. A cruz está nas músicas, e não só nas músicas evangélicas, né? Ela está nos shows e nas letras do pagode ao rock, em todo lugar. E quando chega na época da Páscoa, as imagens da cruz, elas tomam conta das redes sociais. A cruz está nos órgãos públicos, né? Nos tribunais. Inclusive, há uma discussão agora sobre isso. É muito comum nos jogos de futebol você ver o juiz, os jogadores, os técnicos fazerem um sinal da cruz, mesmo aqueles que não são católicos praticantes. A cruz está nas bandeiras de alguns países, Inglaterra, Dinamarca, Suíça, por exemplo. Quem nunca ouviu falar do trabalho da Cruz Vermelha? Então a gente não precisa estar dentro da igreja, a gente não precisa estar num ambiente de uma espiritualidade cristã para ter contato com a cruz. No mundo ocidental, ela está em todo lugar. Quando a gente está viajando e a gente olha, às vezes, na beira da estrada e você vê, em determinados lugares, no meio do nada, uma pequena cruz, que é sinal de que alguém morreu naquele lugar. Então a cruz pode ser um símbolo de morte, um símbolo da cultura pop ocidental, uma expressão de moda, ou apenas o resultado aí da influência histórica do cristianismo num determinado país ou sociedade. Então o ponto é, apesar de estarmos bastante familiarizados com a cruz, e ela estar por toda parte em nosso mundo, olhamos para ela e já não vemos Jesus. A cruz que usamos nada tem a ver com Cristo. Temos cruz, mas não temos crucificação. Temos cruz,
mas não temos evangelho. Usamos a cruz, não porque nos importamos com o significado dela, mas porque achamos legal. Pergunta é, o que, afinal de contas, significa Jesus ter morrido na cruz? Que diferença faz para a nossa vida hoje, para o relacionamento que temos com Deus, para a nossa existência, Jesus ter sido crucificado? Afinal, não precisamos da cruz para acreditar em Deus. Não é verdade? Tem aí um monte de gente, um monte de religião que vai falar de Deus sem cruz. E aí, isso também nos traz uma pergunta. Que diferença faz para a nossa fé em Deus quando nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz? Então, há uma série de perguntas que nós queremos tentar responder nessa manhã, concluindo aí a nossa série de mensagens sobre os evangelhos, né? Estivemos aí nos últimos 4 meses tratando de conversas com Jesus baseada nos 4 evangelhos. E a ideia é justamente observar que tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são narrativas que têm como ênfase a morte de Jesus na cruz. Só que a nossa tendência ao ler os evangelhos é a gente focar nos milagres, para a gente lembrar que Deus faz coisas extraordinárias hoje, ou focar nos ensinos de Jesus, para destacar aquilo que nós, como discípulos, devemos fazer hoje em dia. Só que a cruz, ela nos cria um problema, porque a cruz não é milagre, nem é ensino. O que fazer com ela? E aí por aí você vai encontrar igrejas pregando cristianismos de milagres sem cruz, promovendo cristianismos de muitas doutrinas e ensinamentos, mas sem cruz. E esse cristianismo sem cruz, ele prospera ao nosso redor. Pessoas que não olham para Jesus como aquele que pode lhes proporcionar relacionamento com Deus. Não olham para Jesus como aquele que veio do céu para nos resgatar e nos fazer discípulos. Elas não querem o Jesus que perdoa, que reconcilia, que traz morte e ressurreição. Na verdade, algumas pessoas nem sequer conhecem esse Jesus. Nem sequer foram apresentadas a ele. Elas conhecem sim o Jesus do milagre. Isto é, gente dentro e fora da igreja está interessada nesse Jesus que pode resolver nosso problema, curar nossas doenças, fazer nossa vida financeira melhorar, prosperar, realizar nossos sonhos. É o santo Jesus das causas impossíveis. E a galera, né, e uma galera enche a igreja, porque o santo Jesus delas depende de certos rituais e ofertas para fazer milagres. E tem aqueles que conhecem apenas o Jesus dos ensinamentos. Alguns, inclusive, nem sequer gostam de igreja nesse grupo, né? Porque Jesus para eles é uma inspiração, um modelo de vida ética e espiritual. Adoram citar versículos de Jesus e criticar os cristãos, porque na visão deles, quem está dentro da igreja não pratica nada do que Jesus ensinou. E ambos não sabem o que fazer com a cruz. Só que a cruz, ela é o centro do Evangelho. Por isso ela se tornou o símbolo maior da nossa fé. Veja que ela está presente no ministério de Jesus, mesmo antes de Jesus ser preso.
e julgada por Pilatos. Pelo menos 3 vezes os evangelhos mostram que Jesus alertou os discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. E em Jerusalém, os líderes religiosos irão me agredir e por fim irão me matar. Então, tudo que a gente acabou de ler no texto, Jesus sabia que ia acontecer. Avisou os discípulos. A crucificação não foi um acidente de percurso, não foi uma eventualidade. Ela estava nos planos de Deus, na agenda do ministério de Jesus desde o início. Por esse motivo, o evangelho pregado pelos apóstolos não vai destacar nem os milagres, nem os ensinos de Jesus, mas sua morte na cruz e ressurreição. É a síntese que a gente vai encontrar, por exemplo, nas cartas de Paulo. Não sei se você sabe, mas nas 13 cartas de Paulo, ele não cita nenhum milagre de Jesus. Nenhum. Ele não cita nenhuma das parábolas de Jesus. Ao mesmo tempo, o tempo todo, ele se concentra na morte e ressurreição de Cristo. Ele vai explicar, por exemplo, lá aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 2 da primeira carta. Quando eu estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No primeiro capítulo dessa carta ele vai dizer, os judeus, olha que interessante, os judeus pedem milagres, os gregos procuram sabedoria. Milagres, sabedoria. Milagres, conhecimento. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus que buscam milagres e loucura para os gentios que procuram conhecimento. Enquanto uns queriam os milagres e milagres e milagres de Jesus, e os milagres nunca eram suficientes, e outros ensinamentos, nós pregamos a cruz. Veja, é óbvio, irmãos, que não quer dizer que os milagres e os ensinos não sejam importantes. Nós passamos aqui esses 4 meses pregando sobre milagres e ensinamentos de Jesus. Acontece que eles só são corretamente entendidos à luz da cruz. Então, o centro do ministério de Cristo é a cruz. Quando a gente tira a cruz, nós queremos um Jesus que seja útil para a gente. E eu confesso que eu tenho que fazer um grande esforço para ter paciência com aqueles que pensam assim. Porque eu, refletindo aí comigo mesmo, nos últimos tempos, e fiquei pensando sobre isso. Veja, eu sou crente a vida toda. E desde criança eu entendi que Jesus é aquele a quem eu sirvo. É simples. Então Jesus não precisa provar sua utilidade para mim. Ele já morreu por mim. Mas aí você vai olhar ao nosso redor, um monte de gente que se diz cristã, evangélica, dentro ou fora da igreja. Não é porque ela serve a Jesus, mas porque ela acha que Jesus é útil a ela em algumas coisas na vida dela. E aí ela vai à igreja de vez em quando para obter de Jesus o que ela supõe ser essa utilidade. Ela ora de vez em quando para pedir a Jesus que ele atenda essa utilidade. E naquilo que elas acham que elas não precisam de Jesus, elas o deixam de lado. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha essa mentalidade. Te ensinaram a pensar assim. Só que te enganaram, infelizmente. Não é evangelho. E além de você estar se prejudicando espiritualmente,
você está machucando outras pessoas. Porque quando a gente aprende a usar Jesus, tá, como um santo que a gente recorre quando tem determinado tipo de problema, a gente também vai usar a igreja. É a pessoa que frequenta a igreja, não para servir. Ela quer que a igreja seja útil para ela. Ela não quer ser pastoreada, ela não quer ser discipulada, ela não quer amadurecer espiritualmente. Ela quer pastores, ministérios, cultos, que sejam úteis para ela. Há diversas causas para essa mentalidade, irmãos. Mas, a meu ver, a ausência de uma reflexão séria sobre a cruz talvez seja a mais importante. Porque a crucificação, ela dá sentido a tudo que Jesus fez. E veja, é por isso que a tentação do diabo para Jesus não era proibir Cristo de realizar milagres ou ensinar. Em certo sentido, Satanás até estimula Jesus a fazer milagres, né? Veja que a primeira tentação de Jesus foi: transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Satanás queria desviá-lo da cruz. Por isso, quando Jesus anunciou aos seus discípulos que ele caminhava para a cruz, veja você que a Bíblia diz que Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus. Olha que coisa! Pedro, discípulo de Jesus, teve esse momento na sua biografia. Um momento que ele exortou Jesus. Talvez se você estivesse lá, faria a mesma coisa. Assim, Jesus, que papo é esse de morte? Que conversa é essa de cruz? Que negócio é esse de você ser preso? Isso não vai acontecer, Jesus, a gente não vai deixar. Esquece essa ideia. Agora, mais importante que as palavras ingênuas de Pedro é a resposta de Jesus. Como é que Jesus respondeu para Pedro? Vai dizer lá: afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Então, a pedra de tropeço é aquela que nos tira do caminho da cruz. Talvez nos leve ao caminho do milagre. Talvez nos leve ao caminho de um ensinamento muito inteligente, muito inspirador, muito motivador, mas nos tira da cruz. Quando a gente vai lá no Apocalipse e você vê a visão que João tem do céu, ele vê o Cordeiro que tinha sido morto e reviveu. E quem são os salvos que João vê no céu? São os que testemunharam milagres? Talvez. Os que aprenderam muitos ensinamentos? Talvez. Mas João vai descrevê-los como aqueles que tiveram as suas vidas lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro, no sangue que o Cordeiro derramou na cruz. Então, queridos, a cruz, ela é central em quem Jesus é e naquilo que Ele nos proporciona, a nossa identidade no céu. E a nossa vida na terra tem a ver com a cruz. E quando ela não tem a ver com a cruz, significa que nós não estamos vivendo a vida que Jesus veio nos proporcionar. Uma olhada rápida no texto que nós lemos, para a gente depois extrair alguns ensinamentos, alguns significados da morte de Jesus para a nossa vida. Então, o texto que a gente leu, de João 18 até o 19, é a cena do julgamento de Jesus. Os acusadores aqui são os líderes da religião judaica. Por que fizeram isso? Por incredulidade, por inveja, mas sobretudo, por apego ao poder. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Os líderes judeus entregam Jesus a Pilatos. Pilatos era a autoridade política, jurídica e militar da região.
o representante do Império Romano, que é quem mandava na coisa toda da época. Os judeus, naturalmente, podiam simplesmente assassinar Jesus numa esquina qualquer de Jerusalém, como fizeram com Estevão. Quando foram matar Estevão, ninguém pediu autorização para nada, simplesmente apedrejaram. Então veja, eles queriam não apenas matar Jesus, eles queriam uma execução oficial, uma condenação pública, algo que só o governo romano podia fazer. Pilatos percebeu que Jesus era inocente. Só que aí entra em cena o povo, a torcida era grande, a galera gritando, crucifica, crucifica. Eles não queriam apenas que Jesus apanhassem. Chicotadas não seriam suficientes, eles queriam a crucificação. Então é mais do que matar. Tem a ver com o tipo de morte. Então a pessoa ia ser pendurada numa cruz, para que todos vissem ao longo do dia, em praça pública, a sua morte. Era uma morte lenta, o sofrimento era enorme, a vergonha e a humilhação gigante. E aqui a gente entra no primeiro significado da morte de Jesus. Ela nos faz entender o mundo, irmãos. Ou talvez ela tira as escamas dos nossos olhos, para qualquer tipo de ingenuidade que a gente tenha em relação ao mundo. A visão da realidade espiritual do mundo vemos pela cruz. É simples. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o que o mundo fez com um Filho de Deus? Resolveu matar. Jesus curou doentes. Jesus ensinou amor ao próximo e amor aos inimigos. O que eles fizeram? Mataram. A luz veio e preferimos as trevas. O bem nos visitou e acolhemos o mal e destruímos o bem. Os judeus oravam todos os dias pela vinda do Messias, para que Deus enviasse o Salvador. Quando ele veio, o crucificaram. Então a crucificação ensina que existe uma oposição radical entre o mundo e Deus. Há algo muito podre e maligno que nos impede de perceber a presença da graça de Deus. Mesmo quando a graça de Deus está encarnada diante dos nossos olhos, mesmo quando essa graça pode ser vista, tocada, ainda assim, a nossa reação, a reação da humanidade é de violência e indiferença. É isso que chamamos de pecado, irmãos. Pecado é muito mais do que pequenos deslizes que cometemos de vez em quando. Pecado é essa rebelião espiritual que está entranhada dentro de nós. É esse poder que nos impulsiona para o mal, que nos impede de ver a glória de Deus, que endurece o nosso coração e que nos leva às atitudes mais absurdas. Isso tem a ver com o que chamamos de força maligna. É muito mais do que a pessoa X ou Y ficar endemoniada. É uma opressão espiritual que empurra vidas dominadas pelo pecado a abismos espirituais. Então a cruz mostra que essa realidade do pecado e da ação maligna não está apenas em alguns indivíduos. A sociedade inteira, as estruturas de poder estão a serviço do mal. Porque desde o Jardim do Éden, desde lá de Gênesis, existe uma disputa em nosso coração. Ou você reconhece o poder de Deus e se submete a Ele, ou você tenta assumir o controle. Só que, claro, esse assumir o controle é uma mentira, é uma ilusão. Porque ao cair na tentação, nós nos tornamos servos dos interesses das trevas, dos interesses de Satanás, que aparece disfarçado, diluído, em diferentes formatos: orgulho, vaidade,
dinheiro, fama, controle, medo, paixões. Então, queira você ou não, admita você ou não, o nosso coração sempre está a serviço de alguém. Os líderes religiosos estavam a serviço da posição de poder que eles tinham à frente do povo. Pilatos, apesar de saber que Jesus era inocente, o condena. Por quê? Porque a sua posição de poder ficou ameaçada quando os judeus disseram, né? Olha, a gente vai dizer para o imperador que você não é amigo de César. É por isso que soltaram Barrabás, veja. Não é porque simplesmente trocaram Jesus por um bandido. É porque Barrabás era simplesmente um assassino. Ele não ameaçava a posição de poder de ninguém. Ele não era ameaça nem para os líderes religiosos, nem para Pilatos. Para as estruturas de poder, Barrabás eram diferentes. Então, queridos, nós devemos, como cristãos, não ser ingênuos em relação à política e aos sistemas de poder que operam nesse mundo. A política é sempre a arena máxima desse jogo de poder, que em linhas gerais sempre vai seguir as regras do sistema desse mundo, que nada tem a ver com o reino de Deus. Quando os que estão no poder se sentem ameaçados, o resultado sempre vai ser a cruz. As pessoas usam diferentes ideologias e filosofias para alcançar o poder, para permanecer no poder e para destruir aqueles que são ameaça ao seu poder. E muitos querem usar a igreja para chegar no poder e para ficar no poder, infelizmente. Porque para o mundo, queridos, para a mentalidade do mundo, vale tudo pelo poder. Qualquer violência se justifica. Diferentes sistemas de poder, ao longo da história, usam a violência. Qualquer corrupção, qualquer mentira. Então a cruz nos ensina a desconfiar dos sistemas de poder neste mundo, inclusive o poder religioso. Porque nessa disputa, nós não escolhemos o lado do poder, nós precisamos escolher o lado da cruz. Jesus respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eu sempre acho graça quando ouço notícias do tipo, partido tal ou candidato tal está querendo atrair o voto dos evangélicos. Ou seja, eles estão explicitamente querendo nos usar. Isso é noticiado assim, abertamente. Para não usar outra expressão, né, que não cabe ao momento, eles devem achar que a gente, né, é a pessoa mais boba e ingênua do mundo. E quando eu digo eles, me refiro a todos. Todos os partidos. E aí, cabe uma ressalva, né? É óbvio, a gente já falou isso aqui outras vezes. O cristão pode, em certo sentido, deve trabalhar para termos uma sociedade melhor, inclusive nas esferas políticas. Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus ensina. Reconhecemos que existem, sim, pessoas, inclusive não cristãos, que contribuem para o mundo ser menos pior. Existe uma graça comum atuando em todos os seres humanos. Então, existem leis, existem projetos, existem iniciativas boas. Há pessoas fazendo diferença. E a gente pode e deve discutir, opinar e defender o que achamos melhor, né? Então, é óbvio que você, possivelmente,
gostaria de uma sociedade, de um país menos violento, menos desemprego, mais justiça social, melhores índices de educação, saúde, uma cidade mais limpa, mais bonita. Você quer liberdade para professar sua fé, você quer uma sociedade mais de acordo com os valores que você acredita, que são valores que você entende, que são para que o ser humano tenha uma vida melhor. E quando você vai votar, você, pelo menos eu, né, escolho a opção menos ruim entre todas, buscando alguém que tente fazer alguma coisa de bom. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Há pessoas simples, humildes e desconhecidas, gente anônima, espalhada por esse mundo afora, fazendo a diferença. E há pessoas de recurso, em posições de influência, fazendo a diferença. Gente que nos inspira, a gente deve valorizá-las, deve apoiá-las. Mas a gente não pode esquecer, feita essa grande ressalva, do que a cruz nos lembra. São as ressalvas da cruz. Por um lado, a cruz nos ensina que os valores do reino de Deus sempre estarão em conflito com os valores, com as estruturas de poder desse mundo. As melhores leis são aprovadas às custas de acordos políticos tenebrosos. É o jogo da política, é o jogo do poder, mas não é o jogo de Jesus. Jesus não procurou fazer um acordo com Pilatos. Jesus não negociou com Pilatos. Jesus preferiu a cruz. Por outro lado, a esperança da cruz não estava em um império romano melhor, um império romano mais democrático, um outro governante, quem sabe, no lugar de Pilatos, ou outros líderes religiosos. A esperança da cruz é um novo mundo. A esperança da cruz é a morte desse mundo. Jesus morreu porque esse mundo precisa morrer. Louvado seja Deus. Um novo mundo inicia com a ressurreição. Jesus morreu porque nós precisamos morrer. Esta vida dominada pelo pecado e sob influência do mal precisa morrer. O pecado precisa morrer, a morte precisa morrer. Louvado seja Deus, uma nova vida inicia na ressurreição. Hoje é domingo. Estamos aqui reunidos porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Só existe ressurreição porque houve crucificação. Uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade espiritual, um novo sistema se inicia na ressurreição, porque Cristo triunfou sobre os poderes do mal na cruz. Então a cruz, ela revela essa oposição radical do mundo e de nós mesmos contra Deus. Mas ao mesmo tempo, isso nos leva a um outro ponto, né? A cruz revela o amor de Deus. Na morte de Jesus, nesse mundo violento, nesse mundo dominado pelas trevas, nesse mundo influenciado pelo mal, o que Deus faz com esse mundo? Que pega o próprio Filho de Deus e joga na cruz. Deus manda fogo do céu? Não. Deus oferece o perdão. Perdão completo para todos os nossos pecados. Esse é o Evangelho da cruz, irmãos. É por isso que o Evangelho da cruz ele é tão importante, porque ele nos revela que em todo esse projeto, Deus está nos oferecendo salvação. E salvação significa morte e ressurreição. Salvação significa que eu, como estou, preciso morrer. E que em Cristo eu preciso renascer, nascer de novo, ter uma nova vida que vem do céu. Esse é o Evangelho que nos é oferecido por Cristo. Merecemos morrer por causa dos nossos pecados.
Na conversa do milagre, do ensinamento, a gente esquece que nós não merecemos nada do Senhor. Na conversa do Jesus que é útil, a gente acha que Ele vai fazer alguma coisa por nós, porque a gente acha que merece no final das contas. Na conversa da cruz a gente entende que eu merecia morrer. Eu merecia a cruz. Eu merecia a vergonha. Eu merecia a humilhação. Eu merecia e mereço a justiça de Deus sobre a minha vida. Deus tomou sobre si a nossa condenação. O Filho de Deus morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós morrêssemos com Ele e ressuscitássemos com Ele. Na cruz, pecadores encontram perdão completo para as suas faltas. Na cruz, encontramos libertação espiritual para o que nos oprime. Na cruz, encontramos purificação espiritual para as nossas vidas. Na cruz, somos resgatados do sistema das trevas e transportados para o reino do amor de Deus. Então, a cruz nos coloca em uma outra condição espiritual. É por isso que o Evangelho da cruz nos proporciona vida. Fala de morte, mas nos dá vida. Perdão, purificação, libertação, reconciliação. Um novo significado. Para viver uma vida marcada pela cruz. E aí, a gente vai para a vida que a gente vive em Cristo. Somos discípulos do Cristo crucificado. O que significa? Que precisamos estar dispostos a tomar a nossa cruz e seguir após Cristo. Tomar a cruz não é a gente procurar o sofrimento pura e simplesmente. É colocar o reino em primeiro lugar. E quando preciso, assumir o sofrimento em decorrência da obediência ao Senhor. É não abrir mão da obediência só porque eu tenho medo ou quero fugir do desconforto, do incômodo, da dificuldade. A ausência do Evangelho da cruz nos faz estranhar a linguagem do sacrifício. Porque veja, em Cristo, o sacrifício pelos nossos pecados foi resolvido. Não precisamos apresentar para Deus nada para que Ele nos perdoe, Cristo já pagou tudo. Em contrapartida, a espiritualidade de Jesus nos leva a um relacionamento que é nesse mundo, baseado em sacrifícios. Diariamente, eu preciso sacrificar o meu eu. Diariamente, eu preciso sacrificar o meu orgulho. Diariamente, eu preciso sacrificar as vontades de pecar que surgem na minha mente e no meu coração. Diariamente, eu preciso sacrificar o meu ego. A única forma de você viver o relacionamento com Deus é regularmente se sacrificando. Quando a gente perdoa alguém, é sacrifício. Quando a gente se dispõe a evangelizar alguém, toda a obra missionária que já foi feita nesse mundo e está sendo feita agora, obra missionária que nos trouxe o Evangelho. Só existe igreja no mundo porque pessoas se sacrificaram para nos evangelizar. Então, meu irmão, minha irmã, diante disso eu queria convidar você a fechar seus olhos e ter um tempo de oração. Um tempo onde você coloque sua vida diante do Senhor. Em primeiro lugar, onde você apresente para o Senhor seu pecado, sabe? Eu não sei se você já fez essa oração, mas é a hora de você fazê-la. E dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que eu mereço a condenação. Eu entendo o tamanho do meu pecado. E se meu pecado não fosse grande, Jesus, teu filho, não precisava morrer. Peça ao Senhor
mais uma vez, o perdão do céu sobre todos os seus erros e falhas. Que a certeza do perdão do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã. Que todo tipo de culpa, que todo tipo de desconforto que você tem sentido por causa de algo que você fez ou deixou de fazer, que você apresente isso diante do Senhor nessa hora. Senhor, em Cristo, dá-me o perdão do céu. Peça ao Senhor para que mais uma vez, pela ação do Espírito Santo, você seja purificado pelo sangue de Jesus. E você tenha uma disposição de viver uma nova espiritualidade, uma nova realidade, uma nova vida. Uma vida marcada pela cruz. Uma vida beneficiada pelo sacrifício da cruz e marcada por uma caminhada de cruz. Onde você coloque os interesses do reino de Deus. Uma nova disposição para obedecer, porque você entende o tamanho do que Cristo fez por você. Deus amado e todo-poderoso, Pai, é muito fácil a gente deixar a cruz de lado, Senhor. É muito fácil a gente esquecer do Cristo que foi crucificado, do Cristo que se entregou para ser chicoteado, ser cuspido, ser zombado e ser humilhado. Ele fez tudo isso em nosso lugar. E ao esquecer da cruz, ó Pai, nós esquecemos, ó Pai, da miséria dos nossos pecados. Lembre-nos, ó Pai, constrange-nos com a Tua graça, Senhor. Constrange-nos com o Teu amor. Que possamos, ó Pai, de fato, ter a dimensão, Senhor, do tamanho desse perdão, do tamanho dessa graça. Só temos hoje perdão, só temos comunhão com o Senhor, porque o Teu Filho morreu por nós. Ó Pai, que a certeza desse amor, que a experiência desse amor possa, Senhor, dominar o nosso coração e que sejamos, ó Deus, impulsionados por esse amor a servir ao Senhor. Que possamos viver uma vida, Senhor, de cruz. Uma vida, Senhor, que se dispõe a Te servir e colocar o Teu reino e a Tua vontade em primeiro lugar. Senhor, tira-nos as ilusões, ó Deus, em relação ao mundo. Que não possamos, ó Pai, colocar as nossas esperanças e expectativas nas estruturas desse mundo, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que nesse grande jogo do mundo, o nosso lado é o lado da cruz. E a nossa esperança, Senhor, é a morte desse mundo, para que o novo mundo possa nascer. O mundo que é trazido do céu, o mundo que é a nova Jerusalém, o mundo que vem com a vinda de Cristo, novos céus e nova terra, para que então, Senhor, com corpos transformados, possamos, ó Deus, viver a vida que o Senhor tem para a gente. Ó Pai, que a gente se posicione, Senhor, diante desse mundo que quer dominar a nossa alma, e que a gente entenda que a nossa alma já foi conquistada por Cristo Jesus, e que nós somos Teus servos, e que nós não abriremos mão disso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos em fidelidade
ao Senhor. E como diz a tua palavra no Apocalipse, e que mesmo, Senhor, diante da morte, possamos não amar a própria vida, porque colocamos o teu reino e a fidelidade a Cristo e o testemunho do Senhor em primeiro lugar. Faz isso com nós, ó Pai. Nos ajuda com teu Espírito. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém.